Bom dia, IPCA. Nós chegamos hoje a 800 dias. E olha só que data expressiva, 800 dias de maratona bíblica. E hoje estudaremos o Salmo 77. Tudo indica que o Salmo 77 ele pode ser associado ao Salmo 74, que, como falamos ontem, ele também lamenta, e de certa forma há uma referência assim, por conta da lamentação que é feita, à destruição de Jerusalém e ao cativeiro de Judá. Embora ambos tratam da aparente rejeição de Deus pelo seu povo, ambos procuram também revigorar as esperanças, voltando-se para a história do Êxodo narrada nas Escrituras. Quando Jerusalém caiu, muitos israelitas foram mortos e outros tantos foram levados cativos para a Babilônia. É bem provável que esse Asaf, que nós já citamos ontem, que não é o mesmo da época do rei Davi, provavelmente ele fizesse parte do círculo que Jeremias narra lá em Jeremias 30:40, e que provavelmente foi deixado para trás a fim de ministrar ao remanescente sofredor. Porém, o próprio Asaf, como ele descreve nesse texto, nesse salmo, ele estava sofrendo e ele vai nos mostrar isso nos versículos 2 e 6. Ele lutava para entender os acontecimentos que havia testemunhado. Neste salmo, Asaf ele descreve como passou da decepção e do desespero para a confiança de que Deus cuidaria do seu povo. Nos versículos 1 a 9, então, nós vamos ver que Asaf ele vai falar sobre quais foram as suas reações no momento da crise. Asaf começa, versículo 1 e 2, ele começa no meio da crise a orar. Então, nos versículos 3 e 6, ele passa a se lembrar. E por fim, nos versículos 7 a 9, ele então resolve questionar a Deus. É fato que em tempos de crise e sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê em Deus. E Asaf então estendeu as mãos em meio às trevas e clamou ao Senhor. Asaf era um servo de Deus e sabia que ele era um servo de Deus e que era usado pelo Senhor naquele tempo para dirigir o povo a cultuar a Deus. No entanto, ele não conseguia encontrar consolo para o seu próprio coração. Quando ele se lembra do Senhor e medita sobre o assunto, lá no versículo 3, depois versículos 6, 11 e 12, ele diz que só lhe resta gemer, pois parece que o Senhor abandonou o seu povo. Asaf, então, ele se lembra de outros tempos, quando o povo de Israel desfrutava da bênção do Senhor e também dos cânticos que eram entoados no templo, mesmo quando servia durante a noite. Nos versículos 1, 3 e 4, ele narra essa realidade. Ele diz que havia levantado as mãos no santuário e recebido as bênçãos de Deus, mas agora a situação mudou. Ele levanta as mãos e não recebe coisa alguma da parte de Deus. Entenda, queridos, que não é pecado questionarmos a Deus, pois tanto Davi quanto o próprio Cristo, eles fizeram perguntas ao Senhor, mas o pecado é exigir uma resposta imediata ou insinuar que Deus precisa de ajuda ou precisa de conselhos para que possamos sair daquela situação. Alguém no passado disse de forma correta que quando estamos vivendo dias tenebrosos, não devemos jamais duvidar daquilo que Deus nos disse quando estamos em dias de bonança. Mas era exatamente isso que Asaf estava prestes a fazer. Por isso, cuidado, meu irmão, porque nas crises da vida nós temos a tendência de duvidar, de exigir, de blasfemar, de aconselhar, de tentar dar uma mãozinha para Deus nos ajudar naquela situação. Contudo, não importa o que a mão de Deus está fazendo em nossa vida ou nos permitindo passar e viver, temos que ter no nosso coração a certeza inabalável que o amor de Deus para conosco nunca muda. E era justamente isso que Asaf estava começando a entender. E quando chegamos nos versículos 10 a 12, nós vamos ver que começa a brilhar a solução da crise que Asaf estava vivendo naquele exato momento. Durante as crises da vida, queridos, é fato que chega um momento em que é preciso que eu ou você, que estamos passando por aquela crise,
precisa que sejamos agarrados pelo colarinho, sacudidos até sair do poço de autocomiseração e voltar à realidade. E foi justamente isso que, em certo aspecto, Asaf fez consigo mesmo. Sua atitude mostra que chegou a um ponto de decisão e determinação. E ele diz no versículo 10: isto é minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Queridos, seria sem dúvida uma grande aflição se o caráter de Deus tivesse mudado. Mas aqui é evidente que a conclusão de Asaf é equivocada, pois o Senhor nunca muda. No entanto, estava certo ao tomar a decisão, Asaf estava certíssimo ao tomar a decisão de deixar para trás sua postura de dúvida e atravessar a crise até chegar ao outro lado. Ele resolveu então meditar no que o Senhor havia feito por Israel no passado e descobrir por meio dos feitos de Deus quais eram os planos dele para o seu povo. É fato, querido, que as crises em nossa vida começam a ser resolvidas quando paramos de olhar para nós mesmos com um olhar de autopiedade, de autocomiseração, de coitadinho, e dirigimos o nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. E foi justamente isso que Asaf fez. E quando chegamos nos versículos 13 a 20, a última sessão, nós vamos ver que Asaf vai expor a solução para as crises. E se você reparar bem, os pronomes eles mudam repentinamente da primeira para a segunda pessoa singular e passam então a se referir não mais a Asaf, mas a Deus. Quando olhamos para as circunstâncias, concentramos-nos em nós mesmos, nós não vemos esperança alguma, e foi justamente isso que Asaf entendeu. Mas quando pela fé nós olhamos para o Senhor, as circunstâncias talvez não alterem, mas nós somos transformados. Asaf, ele não resolveu todos os seus problemas, mas certamente saiu das sombras da dúvida para a confiança no Senhor. Primeiro, ele olha para o alto e pela fé ele se regozija com a grandeza de Deus no versículo 15. Ele percebe que os caminhos de Deus são sempre santos, que Ele é um Deus grande e que seus propósitos são sempre corretos. Então Asaf resolve olhar para trás, para a história do êxodo de Israel do Egito, em busca de provas da graça e do poder do Senhor. O Senhor teria remido Israel com um braço só, para depois entregar o povo à destruição. A conclusão de Asaf é: de forma alguma. Asaf compreende mais uma vez que o Senhor é o pastor de Israel, como ele diz no versículo 20. E assim como ele chamou Moisés, Davi, para conduzir o seu rebanho, ele ainda escolheria outros pastores para conduzir o seu povo no decorrer dos anos. Mas um dia, queridos, a esperança de Asaf, assim como todo o povo de Deus do passado, é que um dia o bom pastor viria e daria a sua própria vida em troca, em favor da vida das suas ovelhas. Asaf teve alguns conflitos durante esse período difícil da vida, mas no final descobriu que poderia estar seguro de que o Senhor faria todas as coisas cooperarem para o seu bem, e como uma ovelha obediente, sujeitou-se ao pastor. Como cristão, eu e você olhamos para trás, para o Calvário, onde o Cordeiro de Deus entregou sua vida por nós. Todavia, no meio das crises, queridos, também olhamos para frente e contemplamos um futuro maravilhoso na eternidade, ao lado de Deus, aonde não haverá mais nenhuma crise, nenhum problema. Mas também olhamos para o nosso presente e vemos que Deus está no controle absoluto da nossa vida. Nossa história, queridos, nós temos que saber, ela não é simplesmente escrita com a nossa pena. Antes de tudo, ela é escrita através da pena do Todo-Poderoso. Oremos. Deus, é muito bom saber que Tu és o Deus que controla todas as situações da nossa vida. Obrigado, Deus, porque sabemos que assim como Asaf, nós também passamos por crises. Mas obrigado por saber que, assim como o Teu servo passou por crises, ele compreendeu o Teu projeto no meio daquilo tudo e terminou este salmo regozijando na Tua soberania e descansando nela. Ajude-nos, Pai, a agir da mesma forma. No meio das crises, a não olhar para as crises em si, mas dirigir o nosso olhar para o Senhor, que controla e direciona e conduz todas as coisas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.